Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e hoje eu vou fazer a resenha do livro Os Heróis da Revolução. Se você é empreendedor ou apenas gosta bastante da área de tecnologia, tenho certeza que vai gostar desse livro. Então, vamos lá. Então, Heróis da Revolução, de Steven Levy, é um livrinho um tanto grosso, né? Não é um livro novo, ele é um livro de 1983, um livro que está chegando quase aos seus 40 anos, mas que ele fala de coisas mais antigas ainda do que isso. Se a gente olhar a capa aqui, como Steve Jobs, Steve Wozniak, Bill Gates, Mark Zuckerberg e outros mudaram para sempre as nossas vidas. É um subtítulo marqueteiro, que sempre tem nos livros para vender, até porque o Zuckerberg nem é citado nesse livro, mas ele trata justamente sobre isso. A revolução da computação que começou a ocorrer lá na década de 60, no MIT, e atravessou as gerações até essa era moderna que a gente está vivendo aí, totalmente digital, todo mundo conectado. Uma curiosidade, o título original é Hackers, The Heroes of Revolution, porque o livro ele trata justamente sobre a cultura hacker que nasceu lá nos corredores do MIT na década de 60, e que era basicamente as pessoas que buscavam ficar aperfeiçoando sistemas, aperfeiçoando os circuitos eletrônicos, como, por exemplo, o Minsky, o Wozniak, o Stallman, entre tantos outros aí, muitos deles que estão até hoje com a gente. Então ele começa falando dessa cultura hacker da década de 60, que é o que ele chama de primeira geração de hackers. Inicialmente era um clube de eletrônica que fazia ferromodelismo, lembrando, né, que a computação ela era uma disciplina ensinada dentro da engenharia elétrica inicialmente, porque ela era muito mais hardware do que software, e o livro mostra justamente essa transição de quando o software começou a ser mais difundido, os primeiros computadores multiusuário. Ele começa um pouco antes da memória ser persistente, né, em discos rígidos, ela era toda na memória do computador, na memória RAM, então através de cartões perfurados ele conseguia ler, né, as informações para subir de novo um programa em memória, por exemplo. E eu confesso que essa primeira parte do livro ela é um pouquinho mais arrastada, um pouquinho mais lenta, traz muita curiosidade, mas não era exatamente o que eu estava buscando na ocasião, e eu demorei um pouco a vencer essa primeira etapa. Na segunda etapa começa a ficar mais interessante, que eles chamam de segunda geração de hackers. Daí a gente começa a falar de Captain Crunch, de Steve Wozniak, de Ed Roberts. São a primeira geração que construiu os primeiros computadores, os primeiros modems. Fala muito do Homebrew Club, quando foi apresentado o Apple I. E aqui a narrativa ela começa a ficar mais interessante, porque começa justamente a corrida do computador pessoal, que você já deve ter visto também naquele filme Piratas do Vale do Silício, que é um filme super recomendado, muito bom mesmo. Mesmo quem não é da área de computação acha divertido o filme. E essa etapa aqui, que a gente está falando da década de 70, final da década de 70, início da década de 80, é justamente uma das partes mais interessantes do livro e da história da computação, na minha opinião. Na terceira para quarta parte do livro, a gente entra na terceira geração de hackers, que para mim é a mais divertida e a mais interessante de todas. São os hackers dos games. Quando a computação pessoal ela começou a evoluir de uma maneira, começou a sobrar recurso computacional, as pessoas começaram a pensar em usar, interagir com o computador para se divertir, para entretenimento. E aí começaram a surgir os primeiros jogos para PC. Isso aí já na década de 80. Então, o mais curioso é que a indústria de PCs já era uma indústria bilionária e se construiu uma outra indústria bilionária em cima dela, que é a indústria de jogos para PC. Os computadores passaram a ser fliperamas pessoais, ao invés de serem apenas ferramentas para trabalho. Daqui a gente fala de Ken Williams, John Harris. Ken Williams foi o criador do Sierra, né, que foi uma empresa muito importante. O John Williams foi o criador do Frog, né, um jogo aí muito famoso, aquele do sapinho, né, atravessar a rua. Entre diversos outros notáveis dessa indústria. Tem muita curiosidade bacana nesse capítulo aqui, né, fala dos primeiros jogos que quiseram ter uma fidelidade de áudio melhor, fala dos desafios de construir jogos com gráficos bonitos, mesmo sem ter grandes recursos computacionais. Então, assim, pra mim eu não sei você, deixa aí até nos comentários se você acha mais interessante a primeira etapa, mais ligada à engenharia elétrica, eletrônica, ou a segunda etapa da computação mais ligada aos microcomputadores e às primeiras aplicações, ou se para você também a parte mais legal é essa terceira, que fala justamente sobre os games. Deixa aí nos comentários aí o que você acha a respeito, e curiosidades que você sabe também sobre essas eras da computação. E por fim, o livro trata mais no final, não considera assim um bom final, mas ele trata do último dos hackers, que seria o Richard Stallman. Richard Stallman, criador do GNU, da Fundação do Software Livre, do IMAC, uma figura aí um tanto peculiar, para dizer o mínimo, alguém que luta
luta veemente contra a indústria do software proprietário, do software pago. Eu, particularmente, consigo entender os prós e os contras do software livre, os prós e os contras do software proprietário, e acho meio complicado de se posicionar de maneira extremamente radical por apenas um desses lados. Gostaria de saber a sua opinião, então deixa aí nos comentários também. O que você acha dessa questão aí de software livre versus software proprietário, né, Microsoft versus o resto do mundo, né? Hoje em dia nem faz mais sentido falar isso, mas já fez muito mais no passado, né? Mas enfim, essa era a minha recomendação de livro para hoje, tá? Então é um livro interessante, é um livro sim que eu recomendo, né? Senão não estaria nem gravando esse vídeo, mas bem na linha de quem gosta de entender a história da computação, a história do empreendedorismo em tecnologia, mais um livro assim para uma leitura mais despretensiosa, vamos chamar assim, né? Ah, uma coisa legal que eu já ia esquecendo, no final do livro tem um apêndice onde o autor Steven Levy, ele promove um encontro de todos os entrevistados, né, do livro. Então, o livro foi lançado em 83. Em 93, se não me engano, ele promove esse encontro para mostrar 10 anos depois o que aconteceu com essas pessoas que ele entrevistou na década de 80, né, como elas estão na década de 90. Então, isso foi curioso também. Acho que foi um grande adendo aí da versão que eu comprei. Beleza? Então, essa era a resenha, uma resenha curta aí. Espero que tenha te interessado. Eu vou deixar na descrição aí o link do livro e outros links aí da mesma resenha em versão texto lá no meu blog, e na sequência que agora você tem acesso também às minhas redes sociais, me segue lá, conecte comigo, vamos trocar algumas ideias, aí, algumas experiências. Se você tiver algum outro livro parecido com esse para recomendar, também joga aí nos comentários, né? Contribui aí com a gente a construção de recomendações bacanas pro pessoal aí que assiste o meu canal, certo? Então, muito obrigado pela audiência, um abraço e sucesso!